Nessa aula, vamos abordar a fecundação, a gravidez e também o nascimento. Então, o início de uma nova vida se dá com a fecundação, que é a união dos gametas, né? A união dos gametas, quando um espermatozoide, né, ele vai conseguir perfurar a parede do ovócito, né? O ovócito secundário do gameta feminino. Quando o espermatozoide consegue perfurar, né, vários tentam, né, milhares tentam, mas somente um único consegue, e a partir do momento que esse consegue entrar, nenhum outro mais entra, né? Na verdade, o que entra é apenas, o que entra no interior do ovócito dessa célula é apenas a parte da cabeça do espermatozoide, tá? E essa cabeça vai conter um núcleo, né, que contém o material genético do indivíduo do sexo masculino, ou seja, do pai, do filho, tá? E esse núcleo do espermatozoide, ele vai ter que se unir, vai ter que se fundir com o núcleo do ovócito, o núcleo do ovócito que contém a informação genética da mulher, da mãe da criança que irá nascer, né? Essa união dos dois núcleos, ela é chamada de cariogamia. Cario porque vem de núcleo e gamia, gametas, ou seja, fusão dos núcleos dos gametas, tá? Para formar um indivíduo diploide, no caso da espécie humana, né? Nós somos diploides. Nós somos formados por dois conjuntos de cromossomos, tá? Cromossomos que vêm do nosso pai e da nossa mãe. E essa cariogamia se dá a partir da fertilização ou fecundação, tá? E esse processo ele vai ocorrer na porção mais anterior da tuba uterina, tá? Já bem próximo do ovário, que é de onde ocorre a liberação dos ovócitos maduros, ou seja, pontos para serem fecundados. E aí a união dos dois núcleos vai ajudar a formar uma célula com dois conjuntos de cromossomos chamados de zigoto, né, que é a primeira célula de um novo ser, né? Esse bebezinho aqui, que é um indivíduo da espécie humana, formado por milhares de células, mas em algum momento ele possuiu apenas uma única célula. Em algum momento ele foi unicelular. E esta célula, é a partir dela que são formadas as outras células que compõem o corpo dele, tá? Se vai ser um menino ou uma menina, quem determina isso é o pai. Por quê? Porque o indivíduo do sexo masculino, ele possui um sexo do tipo heterogamético, ou seja, possui dois cromossomos sexuais diferentes, o X e o Y, né? Aqui você tem dois cromossomos X e aqui um X e um Y. Se o espermatozoide que fecundar o óvulo for do tipo Y, então vai gerar um menino, um indivíduo do sexo masculino. Porém, se esse espermatozoide que fecundar o óvulo for do tipo X, né, porque a mãe só produz X, né, então esse indivíduo vai ser uma menina porque ele vai possuir dois cromossomos X. Então, o menino é XY e a menina é XX. Okay? E após essa união da célula, após a formação da célula ovozigoto, esta célula vai começar a sofrer
divisões celulares mitóticas. Primeiramente ela gera duas, depois cada uma das duas vai gerar mais duas, formando 4, até formar o embrião. O embrião está esse estágio do desenvolvimento humano, né? Ele vai percorrer a tubo-uterina, né, até chegar no útero, tá? Lá na mucosa uterina, numa camada chamada de endométrio, onde ele irá se fixar, tá? Lá na mucosa uterina, no útero, né? Esse processo de fixação do embrião, ele é chamado de nidação, né? E ele demora 8 dias para acontecer após a fecundação. Okay? Durante o processo de nidação, vai ocorrer a formação de uma estrutura temporária que é chamada de placenta, tá? Que é uma estrutura formada por tecidos da mãe, células da mãe, tá? Que tecidos são um conjunto de células que possuem a mesma forma e a mesma função, e também tecidos do embrião, né? Primeiramente embrião que depois vai se transformar no feto, e essa placenta tem a função principal de nutrição, né? Que é fornecer nutrientes para que a gravidez possa se manter, para que o embriãozinho possa continuar vivo e crescendo, sofrendo processos de multiplicação e diferenciação celular, tá? E em relação à placenta, nós temos um hormônio chamado de gonadotrofina coriônica, tá? Que tem por função de manter o corpo lúteo, né, que é a região do ovário que se forma após a liberação do ovócito, né, manter esse corpo lúteo durante o início da gestação, da gravidez, por aproximadamente até 10 semanas, e estimular a produção de hormônios esteroides, né. Com isso, impede-se que ocorra a perda daquela camada do útero onde está fixado, onde se fixou o embrião, tá? E impedir o fim da gravidez. Então esse hormônio, a gonadotrofina coriônica, tem essa função principalmente. A sua produção começa no momento em que ocorre a nidação, ou seja, a implantação do embrião no endométrio. Ele possui seu pico, ou seja, a máxima quantidade produzida quando a gestação completa 9 semanas. E é importante ressaltar que é possível observar no hormônio do sangue do paciente, observar esse hormônio no sangue da mulher em aproximadamente 7 dias após o dia da concepção, ou seja, do início da gravidez, tá? Após o pico, após a máxima produção do HCG, os valores tendem a cair progressivamente até desaparecerem por completo, um mês após o parto, um mês após o nascimento, tá? Isso é importante para a gente ver daqui a pouco uma coisa sobre esse HCG, tá? Temos outro hormônio relacionado à placenta, que é a progesterona, hormônio associado à gravidez, né, que também responsável por preparar o endométrio para a gestação, né? E aciona esse revestimento, né, o endométrio, a ficar maior, mais espesso, para receber o óvulo fertilizado, ou seja, o óvulo unido ao espermatozoide. Além disso, a progesterona vai inibir as contrações musculares do útero, né, evitando que ele possa empurrar e expulsar o embrião, provocando o que poderia provocar um aborto espontâneo. Nesse sentido, esse hormônio é fundamental para que o embrião sobreviva. E tem que o embrião que não é ainda um bebê formado, um feto, ele tem que sobreviver para que ele possa se transformar no feto, tá? Senão a gravidez não prossegue, tá? E nas mulheres gestantes, esse hormônio, progesterona, ela também ajuda as glândulas mamárias a se desenvolverem, né? Porque a mulher, que é uma fêmea,
mamífero, né? Somos mamíferos, né? E ela tem que produzir leite, né? Ela colabora para a lactação. Ela tem que produzir leite para aumentar o seu filhote, porque é a única alimentação que ele tem que ter por pelo menos os 6 primeiros meses após o parto, após o nascimento. Na placenta vai ocorrer a formação de uma estrutura conhecida como o cordão umbilical, né? Cordão umbilical, essa estrutura aqui, ó, esse cordão, ele é formado por 3 vasos sanguíneos, 2 artérias e uma veia. Ele é responsável por fazer com que o sangue do bebê, né, passe pela placenta, tá? Onde ele é oxigenado, onde ele recebe oxigênio e recebe nutrientes consumidos pela mãe, tá? O que, por exemplo, se a mãe come lá um pedaço de frango, né, os aminoácidos liberados na digestão dessa carne, eles vão ser absorvidos não só pela mãe, mas também pelo bebê. Então esse sangue vai receber oxigênio e nutrientes e vai retornar para o bebê, tá? E o cordão umbilical, ele vai ligar o bebê, né, o feto, à placenta, tá? Outro órgão importante que existe na placenta, que forma a placenta, é o saco amniótico, tá? É uma bolsa, uma espécie de uma bolsa com o líquido amniótico, né? Com esse líquido, a função dessa bolsa é proteger o feto, tá? Por quê? Porque o feto ainda não possui ossos calcificados, duros, tá? Ele é muito vulnerável, né? E por essa razão é preciso amortecer os choques físicos. Por exemplo, a mãe vai lá e encosta a barriga com força em algum lugar, né? Se não tivesse esse líquido, né, para amortecer esse impacto, o bebê poderia sofrer algum dano, algum traumatismo, ou até mesmo morrer, né? E também amortecer as pressões que a barriga da mãe possa vir a sofrer, também ajudando a regular a temperatura corporal do feto, né? Evitando com que, por exemplo, se a mãe ficar com uma febre, né, e evitar com que esse calor passe para o feto, né, que pode causar danos ao seu desenvolvimento, tá? Então, esses hormônios, essas estruturas fazem parte da placenta, né, que é um órgão pessoalmente relacionado à nutrição do feto, né, até o momento do parto. Tá? Então, ele vai ser um órgão, né, a placenta aqui, fotos mostrando a placenta após um parto, tá? Aqui o feto se desenvolvendo aqui na placenta, né? Ela vai ser um órgão transitório que vai intermediar as trocas fisiológicas entre a mãe e o feto, e é o único órgão formado por células de 2 indivíduos, ou seja, possui tecidos da mãe e do bebê, tá? Ele vai ter uma função endócrina, porque a placenta produz a progesterona, o estrogênio, a gonadotrofina coriônica, o hormônio lactogênio e as prostaglandinas, que são hormônios que vão ajudar a manter a gravidez e ajudar a induzir o parto, ou seja, no momento que o bebê irá nascer, tá? E tem uma função metabólica, né, que é garantir as trocas de nutrientes e trocas gasosas entre o feto, né, e a mãe dele, para permitir a sua sobrevivência. A água, o oxigênio, o dióxido e monóxido de carbono, a glicose, que é um carboidrato, fonte de energia das células, os eletrólitos, a ureia, ácido úrico e a maioria das drogas, né, infelizmente, eles passam facilmente através da placenta para o feto por difusão simples, ou seja, se tiver tem mais deles fora da placenta do que dentro dela, então eles passam facilmente pela placenta, tá? E vitaminas, hormônios e anticorpos vão
vão passar através da placenta por difusão facilitada, ou seja, que se dá através de transporte ativo ou de englobamento de partículas pelas células. Tá? Vale ressaltar que a passagem livre de certas substâncias, de vírus e de micro-organismos pela placenta pode provocar danos ou até mesmo a morte do feto. Por essa razão é importante a mãe, uma vez detectada a gravidez, ela ter que fazer os exames de pré-natal para verificar se ela não está com nenhum vírus no corpo dela, nenhuma doença, tá? E evitar o consumo de drogas também, por conta de que a placenta deixa passar a maior parte dessas substâncias para o feto. Tá? Então, a gestação é o período de crescimento e do desenvolvimento do embrião e do feto, que vai durar cerca de 40 semanas ou 9 meses. E a gestação ou gravidez ela é formada de 2 períodos, o embrionário e o período fetal. Tá? E para a mulher detectar ou não se ela está grávida, isso pode se dar através de um exame de urina ou de sangue. Isso porque no início da gravidez, né, as concentrações do HCG, tanto no sangue como na urina, elas aumentam rapidamente. Vocês viram que eu falei lá do pico do HCG. E a presença desse hormônio no sangue, isso é produzido se houver a fixação do embrião lá no endométrio, que vai levar à produção do HCG, tá? Então é uma prova de que a mulher está grávida, né? E é um bom marcador para testes de gravidez, porque ele só é produzido após a nidação. E nós temos a primeira etapa da gestação, que é a fase embrionária, que dura do 15º dia, ou seja, após a nidação, né? Do início da 3ª semana até o final da 12ª semana de gravidez. Tá? A característica principal dessa fase é a diferenciação celular, ou seja, uma célula ela vai se transformando em outros tipos de células, né? Uma célula da pele, uma célula muscular, uma célula óssea, uma célula nervosa, elas vão se formando a partir de células mais simples. E a continuação da hiperplasia. O que é hiperplasia? É quando ocorre o crescimento, o desenvolvimento de órgãos vitais e o aumento da atividade funcional desses órgãos vitais, preparando-os para a próxima etapa do período gestacional, que é a fase fetal. Então, aqui mostrando, né, as semanas após o início da fase embrionária, tá? Na 3ª semana, aqui na 4ª semana, você vê que o feto ele é muito parecido, né? Desculpem, o embrião aqui nessas primeiras etapas, ele é muito parecido com o embrião da maioria dos outros animais, dos outros seres vivos. Aqui um embrião com 5 semanas, tá? Vamos dar uma olhada com mais detalhes nessa 5ª semana da gravidez. Tá? Nessa 5ª semana começa a se desenvolver o sistema nervoso, tá? Na coluna vertebral, ajudar a sustentar o corpo, né? O arco responsável pelo arco reflexo, tá? No início dessa fase, a nutrição é feita pela vesícula vitelínica apenas, ou seja, aqui o cordão umbilical ainda não foi formado, tá? Após a 5ª semana, as trocas são feitas via circulação feto-placentária, tá? Aqui os brotinhos dos braços, que vão formar os braços esquerdo e direito, e das pernas sendo formados, tá? Na 6ª semana de gestação já se inicia a formação da boca e um coração ainda rudimentar, ou seja, ainda muito simples, aí já apresenta batimentos perceptíveis no exame de ultrassom, ou seja, já é possível verificar a formação do coração na 6ª semana de gravidez, né? E o feto mede de 4 a 9 milímetros, ou seja, ele é muito pequeno ainda, ok? Aqui a 6ª semana, você vê a cabeça já se formando, aqui os olhos iniciando a formação dos olhos, aqui com a 8ª semana, tá?
Aqui os brotinhos já estão formando os braços. Aqui você já vê os dedos sendo formados, das mãos e dos pés. A 11ª semana, aqui já o cordão umbilical formado, tá? E a 12ª semana ele já apresenta uma forma bem parecida já com a forma adulta, né? 2 braços, 2 pernas, uma cabeça. Essa 12ª semana é a etapa final da fase embrionária, tá? E a partir da 13ª você já tem a fase fetal, que é a última etapa do período gestacional. Tá? A fase fetal ela tem uma duração que vai da 13ª semana até a 40ª semana, ou seja, até o 9º mês de gravidez. E a principal característica é o crescimento fetal, né? Nessa etapa já houve a diferenciação celular, já se formou os tecidos dos órgãos, né? E agora esses órgãos vão começar a crescer cada vez mais e aumentar a sua atividade funcional, fisiológica. Aqui o feto, né? Com a orelha, com o seu ouvido, né? Com os olhos, o cordão umbilical aqui, né? Que faz com que o bebê receba oxigênio, tá? E está dentro do saco amniótico, tá? Se ele receber um cromossomo Y do pai, né, então nos exames de ultrassom vai se observar um pênis, né, formado, né, que é o órgão copulador masculino. Se durante a fecundação o que fecundou o ovócito foi um espermatozoide do tipo X, né, então ao invés de um pênis você vai ver a formação de uma vagina, ou seja, de um indivíduo do sexo feminino. Então aqui vai estar formando um feto que vai formar uma criança, tá? Então as diferenças aí na fase fetal. Aqui, né, que já com os olhos formando, né, com a sobrancelha, tá? Durante a gestação é recomendável cuidados para a mulher, né, para que ela não corra o risco de perder o seu bebê, né? Uma alimentação saudável, tá? Equilibrada, com vegetais, com frutas, né? Evitando o consumo de fast food, de consumo de alimentos muito açucarados, muita gordura. Uma alimentação equilibrada, com vitaminas. Evitar o uso de bebidas alcoólicas, de cachaça, de vinho. Evitar o uso de drogas, tá, que podem causar problemas neurológicos, malformação no bebê, tá. Medicamentos durante a gestação só deve ser feito com orientação médica. Por isso que é importante que a mulher, após detectar a gravidez, ela ir logo procurar fazer o pré-natal num posto de saúde ou num hospital em que ofereça esse serviço, tá? Para que ela receba essas orientações. O nutricionista vai ajudar ela a se alimentar, ver os alimentos que ela pode consumir, o que ela não pode estar consumindo, e os medicamentos que ela pode tomar se ela tiver com algum problema de saúde durante a gravidez. Então, o feto formado, né, primeiramente, ele possui essa orientação, ele fica deitado, quase que na horizontal. Mas aos poucos, né, à medida que vai passando os meses, né, ele vai girando, tá? Ele vai girando, né? Aqui você já vê ele inclinado, quase na vertical, tá? Só que aqui ainda não está pronto ainda para nascer, né? 5 meses a 6 meses de gravidez. Por quê? Porque essa parte aqui dele, né, não tem como ele nascer dessa maneira, tá? Ele tem que ficar virado para baixo, ou seja, a cabeça dele vai ter que virar totalmente e a cabeça dele ficar nessa posição aqui, onde estão as pernas, para facilitar o parto natural. E aí é isso que acontece, ó. Aí na 80ª, de 8 meses até 32 semanas,
Olha só como ele já girou, ó, que ele já está o quê? Com a cabeça na posição correta, para onde ele vai ser retirado aqui pelo canal vaginal, tá? Aqui com 9 meses, mostrando a posição correta onde ele deve ficar, né? Essa posição ela favorece o parto natural, né? A saída dele pelo canal vaginal. Aqui, ó, e na posição correta já, pronto para nascer, tá? E ele vai estar pronto para nascer através do, quando chegar o momento do parto, né? Esse parto, a mulher vai saber através de algumas coisas que vão ocorrer com ela, né? Como as cólicas, que ficam, as dores que ficam mais intensas perto da hora do parto, né? Quando chega lá próximo dos 9 meses, e elas vão ocorrendo em um intervalo de tempo cada vez menores, né? A mulher vai sente uma dor forte, ela passa um pouquinho, logo depois ela sente de novo, ou seja, é um sinal de que ela deve procurar fazer logo o parto, né? Ou seja, o bebê quer nascer, tá? Quer sair do ventre da mãe. Outra coisa que acontece com a mulher é o rompimento do saco amniótico, né? Também conhecido como rompimento da bolsa, né? Que vai vazar o líquido amniótico, ou seja, tem que mandar ela para maternidade ou para uma parteira, ou seja, um meio para que o bebê seja retirado, ou seja, ele já quer nascer. Tá? Esse nascimento ele pode se dar através de 2 partos, né? O natural, que ele se dá graças à ajuda das contrações uterinas, né? O útero ele possui uma camada muscular, né? Que ele vai contrair, né? Ele vai fazer força para empurrar o bebê, né? A mulher também pode fazer força por si só, para que ele possa expulsar tanto o bebê como a placenta, que vão ter que sair através do canal vaginal, né? Esse canal vaginal ele vai ter que sofrer uma grande dilatação para que a cabeça do bebê possa sair, tá? E temos o parto cesariana, que ele não é natural, ele se dá através de uma intervenção cirúrgica, ou seja, o médico ele vai fazer um corte no ventre da mãe para a retirada do bebê. E para que essa cesariana ocorra, né, existem algumas condições, tá? Para que o médico recomende e possa permitir que a mulher faça a cesariana, a mulher ela tem que estar com alguma doença materna que impeça o parto normal, como por exemplo a HIV positiva, né? Ela fez um teste de HIV durante a gravidez que deu positivo, porque no momento que tirar a placenta pode ocorrer uma mistura do sangue dela com o sangue do bebê, né? Ou seja, se ela tiver com o vírus HIV que provoca AIDS, ela pode passar para o bebê e ele nascer com AIDS, tá? Herpes genital, né, que é um vírus que provoca ele, câncer, doença cardíaca ou pulmonar. Nesses casos, a cesariana ela é indicada. Doenças do bebê que impossibilitem o parto normal, com a mielomingomicele, a hidrocefalia, né, a cabeça grande, com muita água, a macrocefalia, coração fica do lado de fora do corpo, ou seja, tudo isso impede que o bebê seja retirado com segurança através do canal vaginal. E em caso de descolamento da placenta, bebê muito pequeno para a idade gestacional, ou seja, parto prematuro, e doenças cardíacas, né, são condições para que o médico ele libere para que a mulher possa fazer a cesariana, tá bom? E também quando a mulher já passou por mais de 2 cesarianas, retirou parte do útero, precisou de reconstrução uterina, envolvendo todo o endométrio, e ruptura do útero no momento anterior, né? Quando o bebê não vira e fica atravessado no útero da mulher, né, que eu mostrei que tem que estar nessa posição, com a cabeça inclinada para baixo, né? Se ele não girar, não tem como ele nascer do modo natural, porque não tem como puxar ele, tá? Então, o único jeito vai ser através da intervenção cirúrgica, no caso de gravidez dos gêmeos ou mais bebês, e quando o trabalho de parto normal encontra-se estacionado, né, sendo prolongado e sem a dilatação do colo do útero completa, para que a mulher possa retirar o bebê com segurança. Okay? E sobre gravidez e parto, é isso que eu tinha
aqui mostrar para vocês.